Olá, feministas! A partir de hoje, no programa Feminismo Literário, iremos conversar sobre democracia, sobre uma perspectiva feminista. Afinal de contas, as eleições foram adiadas por conta da pandemia, mas elas vêm aí, em novembro. E, infelizmente, ainda temos uma baixa representatividade feminina na política. Para começarmos a refletir sobre democracia feminista, é importante compreendermos o que é democracia, quais são as suas espécies, como ela funciona, e para isso iremos abordar o artigo de Chantal Mouffe, que traz a proposta de uma democracia agonística. Para o modelo agonístico de democracia, foi traduzido para o português e publicado em 2006, na 26ª edição da Revista de Sociologia e Política. Eu me chamo Raíssa Ribeiro, sou professora universitária, doutoranda em Direito e apresentadora do programa Feminismo Literário. Vamos comigo? Chantal Mouffe é uma cientista política belga, renomada pesquisadora que utiliza a articulação entre as abordagens pós-marxista e pós-estruturalista, com atenção na análise do discurso, na desconstrução de identidades e narrativas, teoria crítica e movimentos sociais. Atualmente, ela é professora de teoria política na Universidade de Westminster, no Reino Unido. O artigo Por um modelo agonístico de democracia é um texto pequeno, de 10 páginas, mas repleto de informações densas. Então se preparem! Em seu artigo, a autora começa traçando as críticas às duas principais correntes da democracia liberal. A autora observa que a democracia liberal parece ter sido reconhecida como a única forma legítima de governo, mas questiona se isso significa uma vitória final sobre os seus adversários. Isso porque, desde a derrocada do socialismo soviético, que postulava um modelo de social-democracia, houve a prevalência das sociedades liberal-democráticas. Todavia, em 2000, que foi o ano quando a autora escreveu esse artigo, ela já observava sinais de desapreço pelas atuais instituições, o que hoje se tornou generalizado no mundo, principalmente com a ascensão de grupos de extrema direita. E é justamente nesse contexto já conturbado que a autora propõe uma discussão em teoria democrática. Existem dois grandes modelos de democracia liberal. De um lado, a democracia agregativa. De outro, a democracia deliberativa. A democracia agregativa, desenvolvida a partir de 1947 com os trabalhos de Joseph Schumpeter, postulava um sistema no qual as pessoas teriam a oportunidade de aceitar ou rejeitar seus líderes, graças a um processo eleitoral competitivo. Os interesses e as preferências do povo deveriam constituir os parâmetros pelos quais os partidos políticos se organizariam. A perspectiva agregativa adotava uma abordagem puramente instrumentalista, com a redução da democracia a procedimentos para tratamento do pluralismo de grupos de interesses, com a formação dos partidos políticos. Com o objetivo de refutar a análise meramente instrumentalista, John Rawls, em 1971, com sua obra Teoria da Justiça, começou a sustentar que o futuro da democracia liberal dependeria da recuperação da sua dimensão moral e do reestabelecimento de uma conexão forte entre os valores liberais e a democracia. A democracia deliberativa, então, prega que, na sociedade democrática, as decisões políticas devem ser tomadas por meio de um processo de deliberação entre pessoas livres e iguais. A pretensão da democracia deliberativa é a possibilidade, graças a procedimentos adequados de deliberação, de alcançarem formas de acordos que satisfaçam a legitimidade democrática, entendida como a soberania popular, a vontade do povo, e a racionalidade,
entendida como a defesa dos direitos liberais. Nesse ponto, Rawls enfatiza os princípios de justiça que são alcançados por meio de uma posição original de neutralidade. Assim, em breve síntese, gente, a democracia deliberativa ela é entendida como um arranjo, como um sistema de arranjos sociais e políticos que é capaz de ligar o exercício do poder ao livre exercício da razão, da racionalidade entre os iguais. E aqui o consenso é a palavra-chave. No contexto da democracia deliberativa, existem duas grandes escolas. A primeira, formada por Rawls, e a segunda, influenciada por Habermas. A autora ela vai se debruçar sobre os pontos comuns e as distinções entre as visões desses dois autores e depois vai realizar severas críticas às duas teorias. Segundo Mouffe, a democracia deliberativa tenta negar o caráter paradoxal da democracia moderna e a tensão fundamental existente entre a lógica da democracia e a lógica do liberalismo. A autora ela vai concordar com os democratas deliberativos no sentido de ser necessária a construção de um conceito diferente de democracia liberal, mas ela encara como contraproducentes as propostas até então realizadas. Para a autora, os direitos individuais e o autogoverno são pontos constitutivos da democracia liberal, ao mesmo tempo em que geram tensões recíprocas e tensões essas que não podem ser eliminadas. Chantal Mouffe ressalta que o poder é constitutivo das relações sociais e que um dos defeitos da abordagem deliberativa é postular uma esfera pública na qual o poder está neutralizado e há uma possibilidade de um consenso racional, porque esse consenso não existe. A visão deliberativa não enxerga a dimensão do antagonismo, da divergência e da impossibilidade da sua extinção face ao pluralismo de valores existente na sociedade. Para Mouffe, o caráter democrático de uma sociedade só pode ser dado na hipótese em que nenhum ator social limitado possa atribuir-se da representação da totalidade ou pretenda ter o controle absoluto sobre a sua fundação. Então, o pluralismo é essencial. Nesse sentido, a autora vai propor um pluralismo agonístico como uma alternativa aos modelos tradicionais agregativo e deliberativo. A sua teoria vai considerar que, dado ao caráter ineradicável de valores do pluralismo, não vai existir uma solução racional para o conflito, dada, então, a vertente agonística. A partir da ótica do pluralismo agonístico, o propósito da política democrática seria construir eles de tal modo que sejam percebidos não como inimigos a serem destruídos, mas como adversários, ou seja, como pessoas cujas ideias devem ser combatidas, são combatidas, mas que possuem o direito de defender as ideias que são postas. Esse direito não é colocado em questão. Observa, alguns governantes estão precisando ler o texto da Chantal Mouffe, não é mesmo? Mas vamos continuar. Observa, a autora ela vai traçar uma distinção entre adversário e inimigo. A figura do adversário não vai eliminar o antagonismo, não vai eliminar a diferença que vai continuar existindo. O adversário é como se fosse um inimigo, mas agora um inimigo legítimo, com quem temos alguma base em comum, em virtude de termos adesão aos princípios éticos e políticos da democracia liberal, que são a liberdade e a igualdade. A autora ela vai advertir que os adversários podem até parar de discordar, mas que isso nunca vai provar que o antagonismo foi erradicado. Porque aceitar a visão do adversário significa passar por uma mudança radical de identidades políticas, numa espécie de conversão. De outro lado, pactos também são possíveis na democracia agonística. Pactos são integrantes do cotidiano da política, eles vão continuar existindo, mas eles devem ser encarados como interrupções temporárias de uma confrontação contínua.
Para o pluralismo agonístico, não se quer eliminar as paixões da esfera do público, de forma a tornar possível um consenso racional, o que faz diferir da democracia deliberativa. O que o pluralismo agonístico quer é mobilizar essas paixões em prol de desígnios democráticos. Pela democracia agonística, enxergamos que, em uma sociedade plural, o confronto de ideias não poderá ser extinto. A confrontação dessas ideias, desses valores ideais, é, na verdade, condição de existência da própria democracia. Nesse sentido, abrir caminho para o dissenso, controvérsia, para a divergência é algo essencial para o desenvolvimento de uma democracia pluralista, com uma multiplicidade de vozes e identidades. Muita coisa para refletir, né? Aguardo vocês no próximo programa. Até breve!